2 anos. 2 anos no ar. Dois anos na internet. São 2 anos no ar. 2 anos. 2 anos de HQ Além dos Balões. 2 anos aqui na TV Tatuapé. 2 anos de HQ Além dos Balões. Olá, amigos, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. E parabéns para nós, estamos comemorando 2 anos no ar. Isso aí, 2 anos aqui na TV Tatuapé. Um abraço, Flávio, que acreditou no nosso projeto. E quem é o Flávio? Proprietário da TV Tatuapé. É isso aí, o HQ Além dos Balões comemora entrevistando um premiado. É isso mesmo. Conversamos com o Laudo Ferreira, que ganhou o prêmio Ângelo Agostini na categoria Melhor Desenhista de 2007. Então, estivemos lá no estúdio Banda Desenhada, conversando com o Omar e com o Laudo sobre Tianinha, sobre o Clube da Esquina, sobre os projetos futuros. É isso aí, vem um novo selo no ar. O selo se chama... Aguardem um pouco. Confiram a entrevista com o Laudo e Omar. E já que estamos falando do prêmio Ângelo Agostini, convidamos vocês para estar no dia 16 de fevereiro, no Senac Lapa, acompanhando o evento de premiação. E quem foram os vencedores? Na categoria Melhor Desenhista, já falamos, Laudo Ferreira. Melhor Roteirista, Anita Costa Prado, emplacando novamente. Melhor Cartunista de 2007, ele, Márcio Baraldi. Como melhor lançamento, em 2007, tivemos Menino Caranguejo, da Splinter Comics. E na categoria Fanzine, Sérgio Chaves emplaca mais um. Justiça Eterna venceu novamente. O troféu Jaime Cortez vai para o nosso colega Eloir Pacheco, lá do bigorna.net. E quem foram os mestres do quadrinho nacional em 2007? Uma meia dúzia, vou ler para vocês. Aníbal Barros Cassal, Antônio Luiz Canin, Diamantino da Silva, Fernando Dias da Silva, Ofeliano de Almeida e quem mais? Salatiel de Holanda. Convidamos vocês então a estarem lá no dia 16 de fevereiro, no Senac Lapa, a partir da 1h da tarde. Vamos conferir as palestras e também a entrega do prêmio Ângelo Agostini. Um abraço! Voltamos então agora com os criadores, pais e mestres da Tianinha, Omar e Laudo. E primeiramente o Laudo vai nos contar como é que foi receber o prêmio Ângelo Agostini de melhor desenhista em 2007. Ele merece mesmo? Já esperava? Como é que foi isso, hein? Tá atrasado, né? Tá atrasado. Conta aí, você esperava isso? Não esperava. Eu fui até eu soube da notícia, acho que na hora que saiu pela uma lista de discussão do pessoal do Quarto Mundo. Eu faço parte ali da lista, eu estava falando com o Will, que é um dos membros lá, e a gente estava conversando um negócio, ele me falou, aproveitando, parabéns pelo prêmio de melhor desenho. Eu tomei um baque, porque eu não estava pensando mesmo nisso. Assim, às vezes eu já participei como lançamento, né, com outros anos, mas de desenho, só porque tem muito cara bom aí fazendo, tem muito desenho. Mas uma hora tem que chegar a sua vez, né? Não, tem que chegar. Mas não foi a primeira, você já havia recebido o prêmio HQ Mix pela obra do Zé do Caixão. Zé do Caixão, do Meia-Noite Levarei Sua Alma, em 96. Em 96. Melhor Graphic Novel nacional. Tá vendo? Então agora este rapaz premiado vai nos contar um pouco da Tianinha. Como começou a Tianinha? Porque Tianinha, primeiro me conta o nome dela, quem é Tianinha? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A Tianinha, ela foi a editora da revista Sexy. Ela em 2000, ela queria lançar uma versão menor, né, uma versão pocket, né, da Sexy, mais barata e tal. E um dos editores, eles gostavam muito de quadrinho e eles acharam legal ter uma história em quadrinho erótica fechando a revista. O editor, na ocasião, que era muito amigo meu, Licínio Rios, ele me ligou lá, eu já era ilustrador da Sexy. Ele falou, Laudo, nós estamos fazendo vamos lançar uma revista nova, chamar Sexy Total, e a gente quer estrear um quadrinho, mas eu acho que não com histórias avulsas, tem que ser uma personagem. E ela vai chamar Tianinha. Aí vamos fazer isso juntos, vamos criar juntos, eu quero que você me traga uns estudos. Ele me deu uma ideia básica de como a personagem seria. Eu fui com uma outra ideia, que eu achei que o leitor ia querer mais ler aquilo, né? E a gente começou a fazer.
A Tianinha tem uma coisa curiosa, que o nome dela já teve muita brincadeira de tiazinha, Tianinha, mas não tem nada a ver, não tem nada. Mas na época o Licínio, né, ele faleceu acho que uns 2 anos depois da publicação, já está em banca, né? E ele já não trabalhava já há um bom tempo como editor da revista. E o personagem morreu, o editor morreu, e a gente não ficou sabendo como era o nome da Tianinha. E aí na época o Omar e o Marcos, o Dark Marcos, que era o roteirista, a gente falou, ela precisa ter um nome, né? Mesmo que ela seja Tianinha, precisa ter um nome. Aí a gente achou por melhor que ela fosse chamar Sebastiana, né? Sebastiana. Então, Sebastiana, ela foi Tianinha. E a partir de então, a Sebastianinha, a Sebastiana, ela começa a aparecer mensalmente na revista? Como é que é a periodicidade? Desde o número 1, que saiu, acho que em meados de 2000, todos os meses ela tem saído, variou com 4 a 6 páginas, mas o básico dela são sempre 4 páginas mensais. E a colaboração? O Omar cuida da arte final, você texto e roteiro, como é que fica isso? Texto e desenho? Mais ou menos isso, eu trabalho com desenho, trabalho com roteiro, esse ano agora eu vou trabalhar nos roteiros dela, mas nos antigos eu sempre estava olhando o roteiro dos roteiristas colaboradores, né? O Marcos, o Leonardo Santana. A gente ficava com a ideia, passava para o roteirista, né? Isso. E ele voltava para vocês? Voltava para a gente, dava uma mexida, aí eu desenhava, o Omar finalizava, coloria. E os editores da Total, vocês tinham algum tipo de censura? Como é que era isso? Como é que é a aprovação do material? Não, é 100%. No início, assim, eu falo que eles davam alguns... Assim, existia uma certa visão meio quadrada, né, de quadrinho erótico, então eles davam aquelas histórias básicas. Tianinha com motoboy, Tianinha com entregador de pizza, Tianinha na festa de peão. Quando a gente começou a ver pela internet que tinha um retorno de público, que tinha uma rapaziada grande curtindo, e depois um pouquinho mais na sequência, quando eu pus o blog dela no ar, a gente começou sutilmente a tomar rédea da personagem minha, nossa, né? Começou a pegar e começamos a trabalhar em roteiros um pouco diferentes, assim, não são 4 páginas, não dá para fazer uma grande obra, né? Mas a gente quis mudar um pouco o estilo de contar a história, por situações diferentes, enfim. São sempre histórias fechadas nessas 4 páginas ou tem continuação para a produção? Elas são fechadas, mas elas continuam. Porque a gente trabalha assim, o cara que é fã, hoje em dia, né? O cara que é fã, ele está acompanhando. Então as histórias, apesar de começar e acabar, elas têm uma continuidade. Se o cara está comprando hoje a revista e faz, sei lá, 1 ano que ele não comprou, ele vai entender aquilo que ele está lendo. Não há uma necessidade de acompanhar todo mês, mas ela tem uma certa sequência. Tem. E vocês, nesse intuito que vocês têm de mudar um pouco, ela já perdeu a memória, já faleceu, como é que foi isso? Já perdeu a memória, já ficou morena. Já mudou um pouco? Já, a gente aprontou bastante. Já casou. Já casou. Isso é a influência desses vários roteiristas, desses vários colaboradores, ou não? Isso vocês sempre tinham em mente? É coisa da gente, coisa da gente. Então, algumas coisas saem na brincadeira, né? Por exemplo, quando a Tianinha morreu, a gente conversando aqui sobre essas jogadas que americanos fazem, matar super-homem, não sei o que, a Tianinha podia morrer. E ela morre numa situação mais ao gosto dela, mas na realidade ela não morre, ela ressuscita ali e tal. Mas a gente passa pros roteiristas, mas também nunca teve uma imposição. Mesmo a gente, por exemplo, o Leonardo Santana, que foi o último roteirista que a gente trabalhou 1 ano e pouco, algumas ideias a gente passou para ele veio com uma grande maioria de enredo. O ano passado ele chegou com uma proposta de fazer a Tianinha viajar por 6 estados, mais ou menos isso. Então não teve nada, ele chegou com a ideia, falou, putz, bacana, vamos fazer. Vamos tocar. E tocamos. E agora, este ano, ela muda a vida dela um pouquinho, né? Um pouquinho. Eu não vou mostrar a capa da revista, porque este é um programa sobre quadrinhos. Certo, né? Mas aqui está. Faleceu o marido, ela ficou viúva. Ficou viúva, coitada. E o que mais vocês fizeram com ela? Conta aí. O que vai acontecer esse ano com ela? Olha, ela vai ficar viúva, ela vai ficar pobre. Assim, desde o ano passado, a gente deu uma canja ali,
que o marido dela, que era um milionário do ramo de eventos, estava com sérias dívidas e ele viajou para a Europa para pegar dinheiro emprestado com um banqueiro. Ele viaja no final do ano e nessa edição um advogado do marido vem informar ela que ela está na miséria, das dívidas, não sei o que, vai ter que penhorar a mansão, vendido os carros, tal, não sei o que, não sei o que. E ele informa também que o avião que ele estava vindo do norte, né, para cá, o avião sofre um acidente e desaparece no mar. Então a gente fechou esse mês de janeiro com a Tianinha numa situação meio trágica ali, que agora... Mas já a gente não quis... Como a personagem é em cima do humor, né? Então a gente não quis deixar a coisa num tom triste, trágico. Na história que vai sair agora em fevereiro, o leitor já sabe que ela está pobre, sem dinheiro e tal, então ela vai morar com uma amiga dela e a história... E daí volta. Você acha que isso é uma volta às origens da Tianinha? Acho que assim... Omar, assim, tanto no trabalho nosso a gente amadureceu, desenho, arte final, cor, no jeito de contar a história, e assim, como hoje a gente já tem um pleno domínio da personagem, então é a gente poder fazer umas coisas que a personagem poderia fazer. E, na verdade, você cria novas possibilidades para a personagem, entendeu? Então ela vai ter que arranjar um emprego, para pagar as contas, porque não tem mais o marido que não paga. Não tem a pensão, né? Nem nada, e aí a gente vai criar várias situações com ela aí. Ela estava meio uma dondoca, né? Que ela não fazia nada, ela tinha um marido, o marido ia trabalhar, era bem isso, né? E elas tinham tempo livre para fazer o que ela quisesse, né? E o marido era um contraponto meio de humor também na história. Né? O início do nome dele, Olavo Pratos, né? Isso, o Marcos, né? Que foi o Dark Marcos, que foi o roteirista, ele criou uma leva de personagens secundários lá da Tianinha, e ele era muito bom em fazer trocadilhos, né? Então... Ele me ligou quando a gente foi casar personagem, ele falou, olha, vamos fazer a Tianinha, ele falou, vamos fazer ali um velho, ele falou, vamos fazer ele meio parecido com o Garrasta Azul Médici, que é aquele presidente da ditadura. E aí eu fiz um cabelo dele meio Wolverine, né, parece um chifre, já tinha a ver com o personagem. E ele acabou ficando meio estranha. E ele, ao mesmo tempo, ele tinha uma coisa ali meio de bonachão. Ele estava sempre bem-humorado, a Tianinha traía ele na cara dele, ele achava tudo lindo. Então acho que isso ganhou muito. Os próprios roteiristas gostavam dele, o Aran, que foi um editor, um antigo editor da Tianinha, era fã dele. Essa ideia de matar o personagem já estava pensada há um tempo. Um dia na redação eu falei, olha, eu acho que eu vou matar o Olavo Pratos, pra Tianinha ficar assim. Ela falou, não faz isso não, ele é legal, um personagem engraçado, eu gosto dele. Aí você fica meio intimidado. Aí o Leonardo falou, não, ele é legal, ele é um contraponto de humor, então eu fui deixando. Mas esse ano eu falei, não, esse ano Tianinha... Esse ano vai. E a Tianinha também tem algumas edições especiais. Isso. Como é que foi? Sempre, a cada ano tem uma? Como é que é a decisão? Depende da editora. Assim, a Tianinha, ela no bom sentido, ela goza de um bom respeito ali com a editora. O ano passado eles lançaram um portal de voz ali, que a pessoa liga lá num determinado... Na revista tem. A pessoa liga lá num determinado número ali, escuta a Tianinha contando histórias. Algumas foram escritas para esse portal, algumas baseadas em quadrinho. Assim, depende da vontade ali, do consenso ali deles lançarem uma... Esse ano eu já conversei com a redação, porque nós vamos chegar, em meados agora do ano, nós vamos chegar à edição número 100. Tá. Que vai ser também a 100ª história da Tianinha. Então a gente pensou em lançar alguma coisa, fora a edição normal especial da revista, alguma coisa especial. Então assim, não há um compromisso da editora com a gente de todo ano ter essa edição. Até a gente queria, né? Mas depende mais da vontade deles. Da editora. A editora pode falar, a editora Rickdan, né? Rickdan. E a tiragem para quadrinhos é uma tiragem muito boa que você estava me contando aqui, dessas especiais, né? Volta de 13 mil. De 2006 foram lançadas 2 edições. Cada uma vendeu 13, 14 mil. Em 2005 vendeu uma média de 25 mil.
Então, assim, para a revista, para a editora, foi uma vendagem normal, né? Para a editora, como editora, como de tipo bancas, de publicação, para quadrinho vendeu bem. Até achei bacana, justamente por até mostrar. Eu costumo falar que isso não é é a personagem que vendeu. Tanto que uma das edições a gente trabalhou mais na capa, né? Capa e Pinamp. Tem uma edição dela que foi feita só por outro desenhista. Então, assim, é legal a personagem. Desenhista, como fica muito tempo parado no estúdio trabalhando, não tem contato com o que está acontecendo. É legal a gente ver esse retorno aí. Legal. Então agora nós vamos falar de um outro assunto, que é o Clube da Esquina. Como é que está o Clube da Esquina? Está aí na internet, a produção. Como é que foi a gênese? Como é que foi a ideia? A ideia partiu de vocês foram contatados? Conta aí para o pessoal. Assim, essa ideia está há uns 2 anos, né? Eu tinha um amigo meu que mora até perto aqui do estúdio, que é o Juvenal Pereira, que é um fotógrafo, trabalhou em grandes jornais, revistas aí, que é amigo do pessoal do Clube da Esquina, do Milton Nascimento. Foi muito amigo do Fernando Brandt, trabalharam junto, que é letrista do Milton. E a gente se cruzava aqui numa loja de CDs aqui que tinha aqui, CDs antigos, a gente ficava batendo papo, e ele sabia que eu desenhava, eu sabia quem que ele era. E um dia eu virei para ele e falei: Jornal, tem uma ideia de fazer uma história do Clube da Esquina, com o pessoal do Clube da Esquina, em quadrinhos. Enfim, uma história ficcional, ali tendo eles como um personagem secundário. Falei: pô, bacana, tal, não sei o quê. Eu até na época achava que, pela postura que os caras tinham dentro do cenário da cultura brasileira, eles quadrinho, assim, mas é uma bobagem da minha parte mesmo achar isso como criador de quadrinho, mas enfim, você acaba tendo isso. Eu fiz uns estudos estudos aleatórios ali de personagens ali e tal, e mandei para eles. Eles gostaram muito da ideia, aí eu passei a ter um contato com o Márcio Borges, que foi o primeiro parceiro do Milton, amigo do Milton, irmão do Lô Borges, enfim. Ele gostou muito da ideia, nós começamos a trocar e-mails, e ele falou: olha, só que essa ideia, Laudo, que você deu de fazer uma história tendo como personagem de secundários o pessoal do clube, eu não acho bacana, eu acho que você podia adaptar o meu livro. Que até havia passado pela minha cabeça, mas eu falei: bom, né? Houve um primeiro processo de adaptação desse livro dele, que foi feito junto com o André Diniz, que é um roteirista da Dona Arte aí, editor, e houve algumas ideias para serem mexidas, e o projeto estacionou. Quando foi no ano passado, o Márcio me mandou um e-mail e falou: Laudo, eu vou reinaugurar o site do museu e eu quero os quadrinhos lá. Eu achei isso muito bacana, né? Só que a urgência dele era grande, ele não queria esperar eu voltar com o Diniz, sentar, não. Ele queria um negócio imediato. Aí eu pensei o seguinte, falei: ao invés de eu pegar uma parte do livro, que é o que iria ser feito, né, e adaptar para quadrinho, eu vou pegar trechos do livro todo e contar aquilo em uma página, que é o que nós estamos fazendo. Eles gostaram da ideia. Então, qual é a ideia? O que foi feito? Nós fizemos, o que está no ar agora são 5 páginas. Certo. A cada 15 dias entra uma página nova. Não existe uma linha temporal, então, como o livro vai dos anos 60 até o final dos anos 80, então, no quadrinho tem uma página que fala dos anos 60, tem uma página que fala dos anos 80, volta. E assim, como eu sou leitor de quadrinho, eu não sou muito fã de ler na internet, eu acho meio chato. Mas como a ideia deles, a princípio, é fazer um entretenimento ali, uma diversão para o site... Desculpa te interromper, divulga o site, qual que é? www.museuclubedaesquina.org.net ou museudapessoa.org.net/clube. Tá. Então, aí como eu achei mais sensato, até pelo público que está sendo direcionado, que tem leitor de quadrinho, mas são os fãs de música, fãs dos mineiros,
Qual que é a ideia? A pessoa abre lá a página onde estão os quadrinhos, então ela lê uma história, ela começa e acaba. Então não tem aquela coisa da pessoa acompanhar a cada 15 dias, ter que ler, sabe? Então a pessoa pode ler a quinta, ler a primeira, não há, são fatos ali. E tem histórias bonitas, tem histórias alegres, tem histórias tristes, tem histórias poéticas. Então, assim, é para todos os gostos ali, não tem uma linha. E, claramente, até já devem ter perguntado para você, estava me contando aqui sobre esse material ser impresso. É um projeto para daqui a uns 2 anos, vocês pensam nisso, ou o pessoal de Minas pensa nisso, ou por enquanto... Olha, hoje em dia, o contato ali é o Márcio, né? É ele que autoriza a adaptação, e tem umas outras pessoas ali que me passam algumas outras coisas ali para desenhar e tal. A princípio, a ideia do Márcio é manter essa parte, essa seção no site como um entretenimento ali, como eu te falei. A periodicidade é a cada 15 dias. A gente não quer fazer um quadrinho com produção de linha, a gente quer manter uma qualidade, tanto eu para escrever, para desenhar, para fazer o melhor que eu posso fazer. O Omar ali tem todo um trabalho de estudar, né? Eu vou pintar assim, essa página vai ter essa cor. Então a gente faz com cuidado. E para quem o que merece, né? Então ele está sendo feito aos poucos. Eu acredito que isso acabe virando uma edição, mas é algo realmente por daqui uns 2 anos. Acho que aí a gente vai ter um volume bacana para lançar uma revista, um livro. E você tem contato com o Milton? Você já teve algum retorno dele? Não tive, não. Do Loborges tem, com o Beto Guedes, foi umas trocas de e-mails. Até são caras que eu não tenho muita história, no site não tem eles não contam nada, tem que cavar. Mas existe pelo próprio Márcio, por uma secretária deles lá, que é com que eu trato direto, a aprovação do material. Até porque você está lidando ali, eu acho que 99% das pessoas estão vivas, estão nativas ali. Então, assim, não dá para você trabalhar uma história em quadrinho, que você está mexendo com nomes, pessoas, porque ali... Então é o Milton Nascimento, apesar que o Milton não é o protagonista, são todos. Mas assim, você está falando do Milton, enfim, do Milton, Fernando Brant, Loborges, que são pessoas famosas e tal, mas também entra o pai deles, a mãe, o pai do Márcio Borges, do Loborges, a dona Maricota, a mãe do Loborges, que são pessoas que já morreram, o pai acho que está vivo ainda, tem alguns outros personagens que não são pessoas famosas, então é tudo gente viva. Então, assim, precisa existir uma aprovação do... Tem que tomar um cuidado. Eu sei que a aprovação do Milton, do trabalho, ele viu o próprio Márcio, a Cláudia, que é a esposa do Márcio, ele mesmo viu o material desde o início, houve essa aprovação, então, nesse ponto está tranquilo. E tem os clubeiros, né, que são um fã-clube do Milton. Isso. O que eles estão achando? Eles são os melhores, assim, porque eles estão adorando, E eles são fãs, né, porque não é aquela coisa de fã de comprar disco, eles acompanham a vida dele. Puta, os caras, tem um show do cara lá no Maranhão, tem uma turma que vai lá pro Maranhão para ver o show dos caras, né. Então, assim, eu conheci algumas pessoas, né, do grupo num evento que teve aqui com o pessoal do museu agora no final do ano. E eles aprovaram o material, gostaram bastante, e até um termômetro muito bom. Porque às vezes o pessoal de quadrinho gosta porque o desenho está bacana, não sei o que, mas esse pessoal é um termômetro mais, porque ali você está falando com os ídolos dele, né? Falando dos ídolos, então isso até agora aprovaram. Isso é bom. Então nós vamos dar uma paradinha, vocês vão conhecer aqui um pouquinho do estúdio do Omar e do Laudo, que é o Banda Desenhada, né? Isso. E depois nós voltamos para falar de projetos futuros. Vem um selo novo por aí.
e ao celular também. Um brinde às belas, também às feras. Um brinde às novelas e à internet também. Din-din, ok, você venceu, din-din. Ok, você venceu, din-din. E todo mundo gostou. Um brinde a Brad Pitt, Gisele Bündchen. Um brinde aos nossos astros, aos paparazzi também. Um brinde aos prêmios e às paradas. Voltamos com o Omar e com o Laudo para falarmos de Quadro Imaginário. Bom, este é o novo selo que está pintando aí na parada. Esse programa estará no ar quando a primeira revista, que depois nós vamos falar do título, já estará nas bancas. É isso, né? Então, antes de falar do título, vamos falar de Zé do Caixão, que depois o pessoal vai entender porque o título da primeira revista do selo Quadro Imaginário se chama assim. Conta do Zé do Caixão. Em 95 eu lancei pela Nova Sampa uma graphic novel, né, que ganhou o HQ Mix lá, que é o Meia Noite Levarei Sua Alma. Foi o trabalho que eu desenhei acho que em 94, que era a adaptação do filme, a ideia de levar o Zé do Caixão para quadrinhos. Fiz junto com o Mogi, que ele gostou e tal. E comecei a trabalhar com o Omar a partir de adaptar o segundo filme, que Essa Noite Encarnarei Seu Cadáver, que nós fizemos em 96, que era um trabalho grande, eu queria trabalhar com arte finalista, enfim. Conheci o Omar e tal, ele falou, vamos fazer a história junto aí. Na época que saiu o Zé do Caixão, teve uma celeuma, né? Porque da questão do quadrinho, enfim, ganhou prêmio, teve publicação do quadrinho fora do Brasil, muita entrevista e tal. E o pessoal durante muito tempo me conhecia só pelo Zé do Caixão. Tanto que o pessoal falava, me tinha como um desenhista de terror. E eu não me considero um desenhista de terror. Fiz o Zé do Caixão, mas eu não sou um desenhista de terror. Mas durante muito tempo o pessoal me conhecia como desenhista do Zé do Caixão. E isso é bacana, mas para quem cria, né, para quem produz, limita, né? Limita, você fica um pouco incomodado, você fala, não, eu não faço só isso, eu faço outras coisas também. Mas assim, isso com o passar do tempo foi essa coisa foi sumindo e hoje não tem mais isso. Mas na época, logo na 96, finalzinho de 96, eu comecei a trabalhar numa ideia de uma minissérie que era um policial sobre um serial killer, uma investigação ali e tal, mas eu quis meio que fazer uma brincadeira em cima disso. Eu quis fazer algo, como era A Meia-Noite Levarei Sua Alma, né, do Zé do Caixão, o título do quadrinho também, eu quis fazer uma brincadeira no título sobre isso. Então era algo depois do Meia-Noite Levarei Sua Alma. Então o quadrinho chamava Depois da Meia-Noite. Então, essa nova história em quadrinhos, essa nova série, são 3 edições. São 3 capítulos. 3 partes, né? Vai se chamar Depois da Meia-Noite. Que essa coisa do Zé do Caixão é uma brincadeira que não influi nada na história, mas nem tem nada, né? Como eu disse, é um serial killer que ele faz uma brincadeira com a polícia, que toda vítima que ele faz, ele liga para a polícia logo após a meia-noite. Ele fala, olha, tem um corpo aqui, tem um corpo em tal lugar. E esse psicopata, ele não tem uma linha de vítimas, então ele deixa a polícia meio zonza. E tem uma série de coisas na história. O quadrinho, ele é meio uma homenagem que eu fiz a um Diabolique, que é um quadrinho antigo. Tem uns filmes uma fotonovela italiana chamada Killing, dos anos 60, que é
era um bandido, um assassino que se fantasiava com uma roupa de caveira. O personagem também, ele põe uma máscara de caveira. E a ideia é um quadrinho de suspense que brinca com o leitor. A ideia, pelo menos a gente vai tentar fazer isso nessa história, é que o cara esteja lendo a história ali sem muito saber o rumo que vai tomar. Então, assim, até na questão comercial da coisa, que o cara cria o interesse de ler a segunda parte e ler a terceira. E a periodicidade? Como é a gente quer lançar trimestralmente, a cada 3 meses. Tá? Eu já está o material pronto, não é um material novo, tipo, como eu falei, foi feito entre finalzinho de 96 e 97. Ele esteve no ar já no site da Nona Arte, mas a gente optou nessa de lançar ele no papel. A gente redesenhou algumas coisas, acertou algumas sequências, eu mexi no texto, porque 10 anos de... Arte final também deve ter sido... Sim, né? Sim, o original era colorido, a gente passou por preto e branco, até por questão de custo. Tons de cinza. A gente jogou tons de cinza, deu uma mexida principalmente no texto também, porque 10 anos, o que estava legal há 10 anos hoje já não está. Então, e por que nós resolvemos também lançar? Porque a gente tinha recebido um retorno bacana na internet e de pessoas que leram impressos que a gente tinha, e algumas pessoas até que nem eram pessoas de quadrinho, leitores de quadrinho. E a gente tem um interesse grande em tentar pegar esse público, porque é uma outra leitura, é uma outra fidelidade. Então a gente quer tentar se pegar esse filão, não é tentar pegar esse filão, mas direcionar um pouco para o cara que não está muito interessado em ler quadrinho, comparar com um determinado autor estrangeiro, quer ler uma história legal. Uma boa história. E é uma história de suspense, policial. Ela não tem respiro de humor, ela é séria do começo ao fim. Aliás, acho que os personagens riem pouco na história. A história é pesada. Ela não é para criança, é para adulto. A distribuição vai ser em que locais? A ideia, assim, a princípio, é a gente pegar as livrarias especializadas, que nós temos no Comic Shop, livrarias e tal. De algumas bancas aí. Muito bem. Centrão. Então, o selo Quadro Imaginário está só estreando. Só estreando. Já tem coisas na gaveta, já tem outros projetos, ou não? Agora é partir para pensar em projetos novos? Não. Vamos, a princípio... Vamos devagar, a ideia tem, né? Vocês podem ver que já tem coisas na gaveta. Vocês veem pelo sorriso deles ali. Por hora, vamos parir esse, né? Vamos... O selo Quadro Imaginário vai fazer parte do Quarto Mundo também, do projeto? Como é que vai ser isso? Olha, eu sou bastante simpatizante ali do pessoal do Quarto Mundo, eu acho bacana, tem um pessoal bom produzindo, eu faço parte do Quarto Mundo, você entendeu? Gosto do trabalho de todo mundo, do Will, do Cadu, do pessoal do Quadrinhópolis, achei uma grande sacada fazer o selo do Quarto Mundo. A gente pode tentar alguma parceria ali, você entendeu? Mas assim, a ideia é esse selo nosso do Quadro Imaginário, para nós mesmo focarmos em edição de trabalhos nossos, que às vezes, por essa ou por outra razão, a gente não consegue viabilizar com o editor. Então, a princípio, é manter um namoro aí com o pessoal do Quarto Mundo. Aí. Muito bem. Então, lembrem-se, Quadro Imaginário. Isso. Qual é o contato? Vai ter algum blog do Quadro Imaginário? Quer deixar algum contato aí? Ou o contato da banda desenhada? Tem um site que é www.estudiobandadesenhada com estudiobandadesenhada.com.br. Tem o blog que é o http blog é complicado. http:// fotolog.terra/bandamamão, sem o tio. E qualquer coisa, o pessoal quiser, tem o contato @estudiobandadesenhada.com.br. Legal. Com sempre. Isso aí, então nós nos despedimos aqui, dando os parabéns para o mais novo vencedor do prêmio Ângelo Agostini, melhor desenhista de 2007, o Laudo, e também o Omar, que é o grande colaborador aqui. Obrigado. E que a tia Aninha continue por vários anos aí e talvez entre no Quadro Imaginário. Um abraço e até o próximo HQ Além dos Balões. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
gente diz tchau, tchau.